بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de Tawhid. Aulas que são a tradução deste livro intitulado Ahamiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração. Livro escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. E na continuação daquilo que foi dito na aula anterior, o Sheikh hafidhahullah ta'ala continua denunciando a estupidez dos politeístas, dizendo: e faz parte da estupidez deles o facto que adoram servos idênticos a eles. Ambos são os servos de Allah Jalla wa Ala, que seja a divindade ou aquele que a adora, que seja o adorado ou o adorador. Ambos são servos de Allah. E este ponto foi esclarecido por Allah Tabaraka wa Ta'ala no Alcorão em vários versículos. Então o Sheikh hafidhahullah Ta'ala continua denunciando a estupidez dos politeístas. E nos diz aqui que faz parte da estupidez deles o facto que eles adoram servos idênticos a eles. Servos idênticos a eles. O Sheikh nos diz que estas divindades não são nem mais nem menos que servos, criaturas, e que seja o adorador como aquele que é adorado, ambos são servos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o autor vai nos mencionar um exemplo, um versículo presente no Alcorão que denuncia e que esclarece este ponto acerca da estupidez dos politeístas. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo número 194 de Surat Al-A'raf: por certo, os que invocais
além de Allah, são servos como vós. Então, invocai-os, que eles vos atendam, se sois verídicos. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consulta o sentido do versículo, por certo, os que invocais, isto é, as falsas divindades que invocais além de Allah, são servos como vós. São servos como vós. Então, invocai-os, que eles vos atendam, se sois verídicos. Depois o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, diz, e faz parte da estupidez deles, o facto que as divindades que eles adoram são criaturas criadas por Allah, Tabaraka wa Ta'ala, e que não se associaram a Allah na criação de qualquer coisa que seja. E faz parte da estupidez deles o facto que as divindades que eles adoram são criaturas criadas por Allah Jalla wa Ala, e que não se associaram a Allah na criação de qualquer coisa que seja. Então, visto que são criaturas que foram criadas e que não criaram nada, como podem ser adoradas? Então, visto que são criaturas que foram criadas e que não criaram nada, como podem ser adoradas? E o Sheikh continua dizendo, e a este propósito, Allah subhanahu wa ta'ala disse, e a partir daqui o Sheikh vai mencionar várias provas, várias evidências tiradas do Alcorão a este propósito, isto é, acerca da estupidez dos politeístas que adoram divindades que elas próprias foram criadas e que não criaram nada. Então o primeiro versículo mencionado pelo autor قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo número 3 da Surat Al-Furqan, e eles tomam, além dele, outras divindades que nada criaram, enquanto que eles mesmos são criados e não possuem para si mesmos prejuízo nem benefício. E não possuem o dom de fazer morrer, nem de fazer viver, nem de ressuscitar. Repito, e eles, isto é, os politeístas, tomam além dele, além de Allah, outras divindades que nada criaram, enquanto que eles mesmos, isto é, as falsas divindades, são criadas, enquanto que eles mesmos são criados e não possuem para si mesmos prejuízo nem benefício. As falsas divindades não possuem para elas mesmas nem prejuízo nem benefício e não possuem o dom de fazer morrer, nem de fazer viver, nem de ressuscitar. Outro versículo mencionado pelo autor, Hafidhahullah Ta'ala, يقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o versículo número 20
diz consoante o sentido do versículo número 20 de Surat An-Nahl: e aqueles que eles invocam além de Allah não criam nada, enquanto que eles mesmos são criados. E aqueles, isto é, as divindades, que eles invocam, que os politeístas invocam além de Allah, não criam nada. Não criam nada. Enquanto que eles mesmos, isto é, enquanto que as falsas divindades são criadas. O terceiro versículo mencionado pelo autor, Hafidhahullah Ta'ala, يقول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consulta o sentido do versículo 191 de Surat Al-A'raf: associam-lhe os que não criaram, associam-lhe os que não criam nada, enquanto que eles mesmos são criados. Associam-lhe, isto é, associam a Allah os que não criam, ou os que não criaram, isto é, as falsas divindades. Associam a Allah as falsas divindades que não criaram nada e que não criam nada, enquanto que eles mesmos são criados. Enquanto que eles mesmos são criados. ويقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consulta o sentido do versículo número 40 de Surat Fatir, diz: vocês veem as divindades que invocam além de Allah? Mostrem-me aquilo que criaram na terra, ou se associaram com Allah na criação dos céus. Diz, isto é, ó Muhammad, vocês veem as divindades que invocam além de Allah? Mostrem-me aquilo que criaram na terra, ou se associaram com Allah na criação dos céus. Allah subhanahu wa ta'ala dá ordem ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, de dizer ao seu povo, de dizer aos politeístas: vocês veem as divindades que invocam além de Allah? Mostrem-me aquilo que criaram na terra, ou se associaram com Allah na criação dos céus. ويقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. E neste versículo, que é o versículo número 4 de Surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo, diz ao Muhammad: vocês veem aqueles que invocam além de Allah? Mostrem-me aquilo que eles criaram na terra, ou se associaram com Allah na criação dos céus. Estes dois versículos são parecidos, mas são dois versículos em duas suras diferentes. O versículo anterior é na Surat Fatir e este versículo se encontra na Surat Al-Ahqaf. E o autor mencionou outro exemplo
tirado do Alcorão, يقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo número 22 da Surah de Saba, diz ao Muhammad: invoquem aqueles que vocês pretendem ser divindades além de Allah. Eles não possuem o peso de um átomo, nem nos céus nem na terra. Eles não se associaram a Allah na sua criação e Ele não tem entre eles nenhum adjunto. E a intercessão junto dele não beneficiará senão aquele a quem ele permitir. Diz, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala dá ordem ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lhe dá ordem de dizer aos politeístas: invoquem aqueles que vocês pretendem ser divindades além de Allah. Eles não possuem o peso de um átomo, nem nos céus nem na terra. Eles não se associaram a Allah na sua criação. Isto é, as falsas divindades que vocês invocam além de Allah não possuem o peso de um átomo, nem nos céus nem na terra. E eles não se associaram a Allah na criação dos céus e da terra. E Ele não tem entre eles, isto é, e Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, não tem entre eles, isto é, entre as falsas divindades, nenhum adjunto. Não tem entre eles nenhum adjunto. E a intercessão junto dele, isto é, junto de Allah subhanahu wa ta'ala, perante Allah subhanahu wa ta'ala, não beneficiará senão aquele a quem Allah permitir. Pois os politeístas do povo do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e é o caso dos politeístas contemporâneos, atuais, pretendem que as falsas divindades que invocam além de Allah irão interceder em favor deles perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu mensageiro de lhes dizer que a intercessão junto dele, junto de Allah, não beneficiará senão aquele a quem ele permitir. Isto é, a intercessão é feita unicamente consoante a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém poderá interceder senão com a autorização, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh continua dizendo, e para terminar, as evidências sobre a estupidez dos politeístas que adoram falsas divindades, que não são elas mesmas, ou melhor dizendo, que são elas mesmas criaturas. E para terminar, as evidências sobre a estupidez dos politeístas que adoram falsas divindades, que são elas mesmas criaturas, o Sheikh mencionou um versículo. O Sheikh, hafidhahullah ta'ala, mencionou um versículo. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Então o Sheikh, para terminar de denunciar a estupidez dos politeístas que adoram falsas divindades, que são elas mesmas criaturas, mencionou este versículo, que é o versículo número 73 de Surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo: ó homens, um exemplo vos é proposto, então ouçam-o. Certamente, aqueles que vocês invocam além de Allah não criarão sequer uma mosca, mesmo se eles se unissem para isso. E se a mosca lhes tirar algo, não poderão recuperá-lo. O solicitador como o solicitado, ambos são fracos. Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, chama a atenção a humanidade, chama a atenção todos os homens, dizendo: ó homens, um exemplo vos é proposto, então ouçam este exemplo que vos é proposto. Certamente, aqueles que vocês invocam além de Allah, isto é, as falsas divindades que vocês invocam além de Allah, não criarão sequer uma mosca. As falsas divindades não criarão sequer uma mosca, mesmo se eles se unissem para isto. Isto é, mesmo se as falsas divindades se unissem todas para criar uma mosca, não o poderiam fazer. Não poderiam criar uma mosca. E se a mosca lhes tirar algo, isto é, se uma mosca tirar algo a uma falsa divindade, não poderão recuperá-lo. Se a mosca tirar algo a estas falsas divindades não poderão recuperar aquilo que a mosca lhes tirou. Que seja o solicitador como o solicitado, ambos são fracos. Que seja o solicitador, isto é, as falsas divindades, como o solicitado, isto é, a mosca, ambos são fracos. Ambos são fracos. As divindades que solicitam a mosca, que procuram a recuperar aquilo que a mosca lhes tirou, são fracos. E a mosca, ela mesma, é fraca. Então, ficamos por aqui e é suficiente este versículo com o qual o Sheikh terminou, é suficiente para ver a estupidez dos politeístas que invocam falsas divindades que elas próprias foram criadas e que não criam, nem criaram, nem podem criar nada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.